18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, hein? Agora são 6 horas em ponto em Manaus. A partir de agora estamos juntos com você. Começa agora o 18 horas, o programa da Mix FM aqui da 100,7. Estamos juntos com você, hein? Até às 7 da noite com uma programação especial. Jornalismo da Mix, a partir de agora, é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Vamos apurar os fatos, o que realmente acontece, a verdade, o que realmente interessa, sem embromation. Até às 18 horas é o jornalismo, até às 7 da noite com você. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Karime, quarta-feira, buenas noites. Boa noite, Carlão, boa noite pra vocês, boa noite pra você sintonizado em 100,7 aqui na Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, debates, entrevistas e especialmente matérias exclusivas apuradas pela nossa equipe de jornalismo. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje, quarta-feira, temos aqui, nossa, muita coisa hoje no programa. Temos coluna de cinema e temos também estreia de quadro aqui hoje. Vamos aguardar. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, quarta-feira, dia de feira, vamos lá, porque olha, inclusive hoje tem cineminha, né? Vamos ver o que tá passando no cineminha, vai ser bem legal isso. Boa noite a todos, notícias com credibilidade, você confere aqui no 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix Manaus, Carlão, querida Karime, meu querido Lucian e Paulo Castro, o PC aqui com bacana. É o nosso querido PC, o diretor de jornalismo, o cara do conteúdo. Boa noite, Paulo Castro. Grande boa Paulo noite, Castro. Carlão. Boa noite, Cid, Karime, M. Luciano. Hoje o programa tem bastante novidade. Cheio de novidade. M. Luciano na área, cadê o M? Isso, Luciano? estou aqui com aqueles ingressos mais disputados da cidade, né? Ó, amanhã é dia de... É amanhã, né? É amanhã, eu acho que é amanhã. Quinta. Isso, amanhã. É amanhã, isso. Show Do stand-up comedy do Thiago Ventura. A gente tá premiando uma pessoa, né, hoje, que vai ficar escutando. Programa. Isso, 18 horas. E tem também aquele ingresso de cinema. Daqui a pouco eu volto. Muito bem, 18 horas e 2 minutinhos em Manaus. Começa agora o seu programa, hein, de jornalismo, de notícias, de informação aqui na Mix FM, na 100,7. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite. Bacana, hein? Ei, Carlão. Carlão? E aí, Karime? Toca Raul! Vai daí, Carlão. Aí, há 30 anos a gente perdia esse ícone da música, o baiano Raul Santos Seixas. É bem nome de baiano, né? Raul Santos Seixas, o grande Raul Seixas, foi vítima aí de problemas com alcoolismo e outras doenças. É o pai do rock brasileiro aí, todo mundo aclamando ele como o pai do rock brasileiro. Inclusive morreu sozinho, né? No apartamento dele em São Paulo, em 21 de agosto de 1989. O prédio hoje, na região central da cidade, é ponto turístico para os fãs, que são muitos fãs, né, Karime? E que fãs, viu? Ao longo aí desses anos, Raul nunca foi esquecido e conquista a cada geração mais e mais discípulos. E olha que interessante, especialmente as crianças. Há um vínculo, há uma né, há uma identificação, né, direta. Na primeira vez que a criança escuta, ela adora Raul. E o Raul fez músicas para crianças também, aí né? O Plutiplax, né? Lembra? Não dá. Mas, pois é, são fãs maravilhosos. Né? Esses fãs, são os Raulzitos. A verdade é que o legado aí do Maluco Beleza vai além da música. A Sociedade Alternativa fez seguidores. Ele foi cantor, compositor, multi-instrumentista e sua obra musical é composta simplesmente por 17 discos lançados nesses 26 anos de carreira. Inclusive, eu tenho o primeiro disco dele, que é o Raulzito e os Panteras. Raulzito e os Panteras. Tem o Light, claro. Era estranho aquele disco, é estranho. Pelo amor de Deus. Alternativa até o balde. Exatamente.
Esses discos são frequentemente regravados, relançados. Foi lançado há pouco tempo também, depois de 2000, obras inéditas dele, que na época foram censuradas. Então, eu acho que é por isso que ele se reinventa sempre, né? Claro. Tinha o Rock das Aranhas, que foi censurado. O LP saiu todo riscado, a faixa era riscado. Era toda riscada. A censura riscava com prego. Aqui é o nosso baú do rock. Baú do rock. Grande, tem, né? Carlão. Rock das Aranhas. Cético, agnóstico, Raul se interessava por filosofia, principalmente metafísica e ontologia, psicologia, história, literatura e latim. Em 1974, Raul Seixas e Paulo Coelho criaram aí a Sociedade Alternativa, uma sociedade baseada nos preceitos do bruxo inglês Crowley. Aleister Crowley. Esse cara é figuraça. Figuraça. Eu li alguma Inclusive, coisa. o Paulo também é outro figuraça. O Paulo é quem doidou o Raul. Você sabe que eu não foi o Paulo quem foi. doidou Agora, irmão, é complicado, quem veio primeiro, ovo ou a galinha? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O Paulo endoidou o Raul. Tem muita história, tem muita lenda sobre Raul Seixas. Exato. Mas o que a gente sabe é que o vigor musical do Raulzito continua a ser considerado aí um nome importante hoje em dia, que sua obra faz parte da nossa história musical. Vamos lá. Bacana, então. Parabéns aí no nosso grande, né, Raulzito. Talento na música brasileira aí, o grande Raulzito. Só coisas boas dele. 18:06. E nova pesquisa realizada pelo Instituto Action no período de 14 a 17 de agosto revela que a maioria dos amazonenses desaprova o governo de Wilson Lima. Mais detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. Em 7 meses de gestão, o governador Wilson Lima tem uma reprovação expressiva da opinião pública, segundo apontou a última pesquisa da Action. O estudo publicado ontem mostra que 39,5% dos eleitores entrevistados avaliam Wilson Lima como péssimo e 17,7% acham que seu desempenho é ruim. De acordo com a pesquisa, a avaliação negativa é de 57,2% e ela mostra ainda que 69,9% dos entrevistados não confiam na capacidade do governador em solucionar problemas do estado. Meu nome é Luiz Eduardo e eu acho que o governo do Wilson Lima é insuficiente. É um governo que não tem medidas ou ações que possam melhorar a educação, a segurança pública e a saúde pública do estado, principalmente, que se encontra precária. E esquecer essa questão de rombo das gestões passadas e começar a adotar medidas que possam estar melhorando esses problemas para o Amazonas. O meu nome é Itelvino, que eu acho do nosso governador que ele precisa melhorar bastante. Ele é bom com as palavras, o que está faltando é atitude, que ele está precisando de ter mais atitude com o povo e melhorar muitas coisas que é preciso para o povo, né? Como hospital, educação e trabalho também, porque tem muitas pessoas desempregadas. Os eleitores indicam a saúde pública como prioridade para investimentos, seguido da segurança e educação. Volto com vocês. Bom, então daqui a 10 dias, o governador Wilson Lima completa 8 meses de governo, ostentando a pior avaliação entre todos os governadores do Amazonas pesquisados. Nada menos que 57,2% dos amazonenses reprovaram, né, o governo dele. 57,2% dos amazonenses, então, reprovando o governo de Wilson Lima. Carlão, exatamente, que de acordo com a pesquisa aí do Instituto Action, divulgada nesta terça-feira, 39,5% classificam o governo de Wilson Lima como péssimo e 17,7% como ruim. Essa avaliação, até a avaliação positiva, também é a mais baixa da história. O governo de Wilson Lima é considerado ótimo apenas por 2,6% dos eleitores e outros 9,7% classificam o governo como bom.
e outros 29% como regular. Bom, com esses números, Wilson Lima supera até mesmo a avaliação negativa de José Melo, que foi cassado por compra de votos. Hoje, Wilson Lima é o pior governador da história recente do Amazonas, segundo a pesquisa que o comparou com os 5 últimos governadores do estado: Eduardo Braga, Omar Aziz, José Melo, Davi Almeida e Amazonino Mendes. A pesquisa da Action mostra que 51,4% dos amazonenses consideram o governo de Wilson Lima pior e muito pior do que os seus antecessores. Segundo a mesma pesquisa da Action, 55% dos amazonenses consideram que o Amazonas está indo para o caminho errado e apenas 18% avaliam que o estado está no caminho certo. E nada menos que 69,9% dos amazonenses não confiam em Wilson Lima para solucionar os problemas do estado, contra 25,5% que acreditam. Esse é o governo novo, que envelheceu muito cedo, se deteriorou cedo e tá acabando, né, meu irmão? Pelo jeito, era inimaginável isso em janeiro, quando ele tomou posse. Governador eleito com mais de 1 milhão de votos, chegar em apenas 7 meses, batendo recorde de rejeição, é absolutamente surpreendente. É resultado direto da inexperiência. Bom, Wilson Lima nunca administrou nada na vida e pegar uma máquina gigantesca como é o governo do Amazonas, administrar um orçamento de 18 bilhões de reais é um fardo que não é qualquer um que consegue carregar, com certeza. É preciso ter competência, poder de mando, planejamento e uma equipe, é claro, competente de assessores que, no caso aí, né, o governador não conseguiu montar ainda. Um governador que não soube negociar com os servidores públicos. Ele enfrentou de cara uma greve de 40 dias dos professores que só chegou ao fim com a interferência do Poder Legislativo. E para completar, não pagou a primeira parcela do 13º em julho e ainda congelou os salários dos servidores e suspendeu as promoções, isso até setembro de 2021. E não acaba por aí não. A gestão financeira do governador Wilson Lima é um desastre. Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgada na semana passada, mostra que o Wilson Lima recebeu o governo com as finanças equilibradas com nota B, sendo o Amazonas um dos 10 estados brasileiros aptos a tomar empréstimos com total aval da União. Mas em poucos meses esse equilíbrio foi quebrado e hoje a situação financeira do governo é extremamente delicada, com possibilidade até de atraso do pagamento do salário dos servidores a partir de outubro. E ainda temos o caos na saúde pública, com os hospitais superlotados, profissionais com salários atrasados também, falta de medicamentos, material básico, material cirúrgico. Temos a fila da morte que não para de crescer. Bom, o Wilson Lima prometeu na campanha resolver essa crise e 7 meses depois a situação é muito pior do que quando ele assumiu o estado. Bom, resumindo, o novo que encheu de esperança os amazonenses decepcionou e decepcionou muito rapidamente. Os números dessa pesquisa mostrando rejeição e desaprovação recordes do governador Wilson Lima apenas ilustram um governo incompetente administrativamente, fraco e desarticulado politicamente. Mas todos nós aqui torcemos para que o governo dê a volta por cima e coloque tudo, as finanças, resolva todos os problemas para que o estado volte a caminhar nos trilhos. A população não merece enfrentar o caos na saúde, a insegurança nas ruas e ter um governo que não atende às expectativas. Política. Ainda sobre política, a juíza eleitoral Kathleen Gomes cassou os mandatos dos 4 vereadores eleitos em 2016 pelo Partido Liberal. São eles: Joana Dark, Sargento Bentes Papinha, Fred Mota e Cláudio Proença. Foram cassados também as suplentes do partido, Mirtes Salles e Liliane Araújo. Além de perda de mandato, esses políticos ficam inelegíveis por 8 anos. Joana Dark foi eleita deputada estadual em 2018, mas também é atingida pela decisão da juíza no caso da inelegibilidade. A cassação atendeu a pedido do Ministério Público Eleitoral, que apontou fraude no registro das candidaturas do PL na eleição de 2016. O partido feriu a lei quanto ao número mínimo de 30% de candidatas femininas em 2016. O PL teria registrado candidaturas falsas para atingir esse percentual. A denúncia foi feita
por uma dessas candidatas fakes. O presidente do Diretório Municipal do PR, que é o deputado federal Marcelo Ramos, disse que o partido vai recorrer da decisão que considerou insustentável do ponto de vista legal. Agora são 6 horas e 14 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Essa confusão toda começou com a denúncia de Ivanete Alves da Silva ao Ministério Público Eleitoral. Segundo a Ivanete, ela nunca se candidatou nas eleições e que seu nome foi colocado na lista de candidatas sem sua autorização, inclusive falsificando sua assinatura. A candidata fake afirma que somente havia participado de uma reunião partidária realizada em seu bairro, organizado pela jornalista Liliane Araújo, ex-candidata ao cargo de vereadora pelo Partido da República em 2016, e que depois foi surpreendida com o nome dela na relação das candidatas a vereadora. Foi a partir dessa denúncia que a juíza entendeu que o Partido da República, hoje Partido Liberal, cometeu fraude, lançando candidaturas de mulheres fakes para cumprir o percentual mínimo de 30% de candidatas. Com base nisso, a juíza cassou os 4 vereadores do partido, os 2 suplentes, tornando todos inelegíveis por 8 anos. E a deputada Joana Dark distribuiu nota à imprensa, negando participação e conhecimento na fraude, e disse que não pode ser prejudicada por atos de terceiros. Anunciou que vai recorrer da decisão, pois alega que foi eleita de forma justa e democrática. Os outros vereadores não deram o ar da graça. Em outra decisão, o Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o promotor de justiça Davi Evandro Costa Carramanho e o assessor dele, Ednelson da Silva Oliveira, a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão. Ambos foram condenados sob acusação de extorquir, no ano de 2010, R$400 mil do ex-prefeito de Coari, o Arnaldo Mitouso. O mesmo valor foi pedido a secretários municipais, que dentre os quais o secretário de Finanças, que gravou uma reunião na qual a extorsão foi comprovada. Muito bem, agora a gente vai abrir de música. Vamos ao nosso playlist. Vamos de música. Agora são 6 horas e 16 minutinhos em Manaus. Estamos com você até às 7, levando a informação aí com você em 100,7. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Carlão, é com você. Temos entrevista agora, Caribe Leão. Temos entrevista. Vamos lá? 6 horas e 20 minutos, você ligado em 100,7, 18 horas com você até às 7 da noite. Entrevista do dia. Ó, chegou uma notícia aqui, antes da entrevista, viu, Carlão? Vou abrir com essa notícia, que é uma notícia de última hora. Acaba de nos chegar aqui e começou mais uma invasão na Torquato Tapajós, mais um crime ambiental nas barbas dos nossos governantes, e nada está sendo feito para coibir os avanços de mais esta invasão. A denúncia foi feita pela nossa querida Ana Cláudia Jataí, que a gente manda aqui um abraço, e a gente espera que as autoridades tomem providências. Por favor, Karime, com você. Vamos lá, entrevista do dia? Sim. E a violência contra as mulheres vem aumentando nos últimos meses. Só no primeiro semestre deste ano, a quantidade de denúncias de violência doméstica contra mulheres passou de 13 mil só aqui em Manaus. O Ministério Público do Amazonas iniciou uma cruzada para conscientizar e combater a violência contra o gênero feminino. E no próximo dia 30, o órgão realiza o 5º seminário do Ministério Público do Amazonas sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Para falar sobre esse seminário e a estratégia do Ministério Público para reduzir esse tipo de violência, está em nossos estúdios o promotor de justiça André Cefair, que é chefe do Centro de Estudos do Ministério Público Estadual. Muito boa noite, promotor, seja bem-vindo ao programa 18 horas e aos estúdios da Mix. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, as pessoas que estão aí no trânsito, quem está em casa, enfim, estamos aqui para fazer a divulgação das nossas atividades. Agosto é um mês de enfrentamento da violência contra a mulher. Nós entendemos na nossa parte do Ministério Público que no dia em que todo mundo se tratar igual, sem que haja necessidade de uma proteção jurídica específica para um gênero, aí nós atingimos o objetivo de igualdade. Vai haver um dia, se Deus quiser, no Brasil, que não vai haver mais nem necessidade de ter uma lei que proteja mulheres, nem varas Maria da Penha que proteja especificamente
esse tipo de conduta, porque as pessoas vão entender que todo mundo é igual. O Ministério Público é um exemplo disso. A nossa procuradora-geral, a doutora Leda Mara, ela foi eleita com ampla maioria entre a classe dos promotores e ninguém estava nem aí se ela era mulher, se era homem, se era nada. Ela era competente, uma pessoa competentíssima, uma administradora com uma habilidade, uma sensibilidade humana muito grande e com as suas características pessoais, não por ser mulher, mas por ser um ser humano com capacidade e intelectualidade para tanto, chegou à chefia do Ministério Público e nós temos muito orgulho disso. Promotor, então, e o que o Ministério Público pode fazer para reduzir a violência contra as mulheres, uma vez que os casos acontecem, na maioria das vezes, dentro de casa? Bom, a nossa estratégia é a estratégia de educação, conscientização. Então, esse dia vão ter duas oportunidades. A primeira oportunidade é uma discussão acadêmica, vem 2 especialistas, o Dr. Tiago Pierobon e a doutora Alice Bianchini. São 2, não digo nem 2 dos maiores especialistas, são os 2 maiores especialistas na questão da violência contra a mulher nessa parte jurídica. O primeiro momento é um momento destinado a operadores do direito, não só os profissionais, como os estudantes estão convidados. E no segundo momento, a partir das 13 horas, vai haver uma audiência pública, como o nome diz, aberto ao público. O primeiro momento também é aberto ao público, só que é uma coisa mais técnica. Certo. E no segundo momento é um momento que a população tem de comparecer ao Ministério Público, de expor os seus anseios, as suas angústias, suas necessidades. E cada pessoa dentro da metodologia da audiência pública que se manifestar terá o seu caso abordado, enfim, soluções serão encaminhadas, serão dadas, mas enfim, dentro de uma visão e uma perspectiva de instrução, uma perspectiva educacional, não uma perspectiva de execução, porque isso já é feito diuturnamente no Ministério Público, nas promotorias especializadas em violência doméstica. Promotor, o senhor acha que é possível romper com essa cultura machista a médio ou longo prazo? Como é que o senhor enxerga isso? É uma esperança nossa. Em curto prazo é impossível, infelizmente. A cada dia nós temos mais ocorrências. Essas ocorrências, há um dado que é uma questão de casualidade inversa. Às vezes, quando a população ela tem confiança nas instituições, ela denuncia o crime. Então já começa a aparecer mais, né? Aparece mais. O que está acontecendo, né? O que a gente vê, não é? Isso, então, em muito pouco tempo, Manaus era uma cidade que tinha 2 varas especializadas em violência doméstica. Hoje nós temos 4. Eram varas que tinham em torno de 2.000 processos, hoje tem varas com 7.000 processos. Então, eles vão se avolumando, as medidas protetivas, elas se multiplicam. E isso é um dado que, por um lado, demonstra uma preocupação, uma tristeza, que a violência está aí, é uma violência verdadeira, mas, por outro lado, é um dado que as mulheres cada vez mais estão confiando nas instituições de que soluções jurídicas estão sendo encaminhadas e isso realmente está sendo feito. Agora, tem uma coisa que eu sempre coloco, né? O nosso país é um país que padece muito de um processo de civilidade, de respeito interpessoal entre as pessoas, em última análise. E o pior tipo de violência, a gente já tem medo de sair na rua. Eu comecei a trabalhar numa época que Manaus tinha 450 presos, a colônia agrícola tinha 30, não existia Anísio Jobim, era só uma colônia agrícola. E nós não andávamos com medo na rua. A gente podia trafegar tranquilamente e você não tinha medo de chegar mais tarde, enfim. Hoje, Manaus, na cidade, tem mais de 8.000 presos no sistema. E apesar dessas prisões estarem proliferando, acontecendo, nós temos uma sensação difusa de insegurança. Essa sensação difusa de insegurança na rua já é uma coisa catastrófica para qualquer análise, porque você tem problemas de ordem econômica, as pessoas deixam de produzir da forma como poderiam produzir, elas deixam de estudar, enfim, elas deixam de se relacionar e ter qualidade de vida. Só abre aspas aqui em relação a uma coisa, aliás, parênteses, a gente está falando aqui das pessoas que andam de ônibus, que andam a pé, a pessoa que tem seu carro já é uma coisa diferente, diferenciada, né? Acontece assalto também, e às vezes latrocínio, assalto com morte, enfim, tratando desse tipo de violência já é uma covardia, nós podemos falar sobre isso. Mas a violência doméstica, ela é uma covardia em dobro. Entendi. Porque nós, cidadãos de bem, trafegamos com medo na rua
Mas quando nós chegamos na nossa casa, aquilo ali é o nosso repouso, é a nossa proteção, é a casa. De paz. É o seu castelo, né? O seu refúgio, deveria ser. E a mulher que sofre a violência, ela sofre dentro de casa. Viu, promotor? E o Brasil, ele é o 5º país no mundo com o maior índice de feminicídio, né? Que configura aí o ápice da violência decorrente da desigualdade de gênero, ou seja, do desvalor que se atribui às mulheres na sociedade que é patriarcal, né? Digamos assim. A educação é o meio mais eficaz para se derrubar aí essas estatísticas, aí o 5º país no mundo com esse índice aí, né, de feminicídio é muito alto, né? Eu primeiro colocar um dado, né, estatístico isso, o Brasil é um dos poucos países do mundo que faz essa estatística de feminicídio da forma como ele ocorre, porque nem todo assassinato contra a mulher é um feminicídio, enfim. Sim, ela pode ser vítima de uma violência, de um assalto, ela pode ser vítima até de tráfico de drogas, enfim, de uma execução. O Brasil é um dos poucos países que faz essa estatística. Tem um olhar mais criterioso, né? Claro, há muita cifra negra nesses dados do mundo. Então, há países na África, no Oriente Médio, em que também há violência contra a mulher de forma muito significativa e que esses dados sequer são colhidos. Então, é muito importante que o Brasil se posicione primeiramente em colocar e expor esses dados. E quando a gente aparece na 5ª posição, isso realmente é um dado vergonhoso, mas pelo menos é uma coisa verdadeira, que nós estamos expondo ao mundo uma chaga que é nossa e não estamos pelo menos colocando ali panos quentes como se não tivesse existindo esse tipo de violência. Perfeito. Então, estamos evoluindo. Nós não chegamos, logicamente, onde nós queremos. O que nós queremos, se a sociedade um dia chegar a um patamar que todo mundo se respeite, sequer precisa de direito, sequer precisa de polícia, sequer precisa de Ministério Público. Se a Constituição realmente fosse respeitada, todo mundo tivesse saúde, educação, segurança, tudo de qualidade, precisava de muito pouco trabalho de Ministério Público. Realmente, o nosso processo civilizatório depende dessas instituições e nós trabalhamos nisso, e a violência contra a mulher é uma coisa que nos preocupa muito, está na ordem do dia do Ministério Público, é uma coisa de política institucional e por isso que essas atividades, esses eventos são promovidos pela nossa instituição. Promotor, ainda há muitos casos em que os agressores ficam impunes. Essas medidas protetivas, elas estão sendo realmente eficazes? Não, elas não estão sendo eficazes, elas são muitas, elas proliferam. Era necessário que nós tivéssemos um agente fiscalizador para cada medida, isso é absolutamente impossível. A média de medidas protetivas aqui em Manaus, ela chega a 5, 6, 7 dezenas. No final de semana, mais ainda. O que fazer para melhorar? Em longo prazo, essa questão de educação. Em curto prazo, nós temos um problema muito grande. Qual é o problema? Há um preconceito muito grande. Primeiro, uma dependência psicológica, econômica e social da mulher em relação ao homem. Essa questão da sociedade patriarcal machista, ela é uma coisa que ainda está na ordem do dia. Infelizmente, em alguns setores não é dessa forma, mas na grande maioria é. Então, as mulheres, por essa dependência econômica, psicológica e social, muitas das vezes no curso do processo penal da Lei Maria da Penha, elas acabam reatando, elas acabam se reconciliando com o agressor e os processos eles não chegam ao cabo do que deveriam acontecer. Porque é uma coisa muito irrelevante. A mulher agredida, eventualmente o processo penal instaurado, ela pode ter perdoado aquele cidadão, aí ela vai e não produz prova no processo, o processo vai lá com uma tarde de que ele é inocente, ele é inocentado. Então ele está livre para cometer aquela violência, talvez não com ela, mas vai cometer com outras mulheres. É muito complicado. Então isso é um problema que nós enfrentamos, é um problema de ordem social, psicológica, e que isso é verdadeiro e infelizmente as medidas protetivas elas não são ainda 100% eficazes da forma como a sociedade mereceria. Promotor, o que vai ser discutido nesse 5º seminário sobre violência doméstica e quem pode participar? Bom, o público em geral, para a audiência pública e todos os operadores do direito, acadêmicos de direito e pessoas que queiram se aperfeiçoar e conhecer mais da matéria
da judicialização da violência doméstica. Participação gratuita. Participação gratuita. Pelo site do Ministério Público, pode se fazer a inscrição, e nós temos também pelos canais dos telefones, a gente pode deixar 3655-0754, se alguém não tiver acesso. 3655? 3655-0754 é o telefone do CEAF, isso pode ser feito por lá. Ok, então muito obrigada pela sua presença, pela entrevista, para falar sobre esse assunto tão importante, né, na sociedade atual. Conversamos com André Cefair, que ele é promotor de justiça, chefe do Centro de Estudos do Ministério Público Estadual. Muito obrigada, suas considerações finais. Eu é que agradeço o espaço, parabenizo o programa. Para quem não conhece o estúdio, é muito bonita. Obrigada. São profissionais competentes, há uma energia, uma vibe muito boa. Obrigado. E nós agradecemos o espaço nobre que nos foi concedido. Esperamos, vocês serão muito bem recebidos se quiserem fazer qualquer cobertura dessa atividade. E nós estamos aqui para qualquer esclarecimento, e o convite aceito a hora que for necessário. Nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos necessários da sociedade. Bacana. Muito obrigada. Agora em Manaus, 6h33. E o secretário interino da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, Rodrigo Guedes, falou sobre o resultado da CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, divulgado nesta terça-feira, dia 20, depois de 4 meses de trabalho. A repórter Nathalie Moraes participou da coletiva e estamos aguardando, ela participa hoje também do programa, ela vai estar aqui com a gente na bancada do 18 horas para falar sobre a coletiva, sobre o que foi divulgado, esses números, uma coletiva controversa, né? Custou aos cofres públicos R$30 mil e as pessoas estão assim, falando que acabou em pizza, né? Não foi provado uma possível que eles queriam provar, né? De repente, não foi provado a existência de cartel aqui no estado. Então, o que todos falam é que a CPI terminou em pizza. Nathalie Moraes, boa noite, bem-vinda à bancada do 18 horas. E realmente terminou em pizza. Como é que foi essa coletiva? Então, Karime Leão, boa noite a você, Paulo Castro, Cid Soares, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar partilhando aqui da bancada com todos vocês. Então, no início da tarde de hoje, né, o Rodrigo Guedes, ele que é secretário interino da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, a SENDEC, ele afirmou que essa comissão parlamentar de inquérito dos combustíveis, instaurada aí por 5 deputados, terminou em pizza. O resultado, de fato, não foi satisfatório e eu separei alguns pontos aqui das declarações feitas pelo secretário na tarde de hoje para mostrar para os nossos ouvintes o balanço aí do que foi mais ou menos essa CPI. Eu vou pedir aí para a nossa produção soltar um trechinho da sonora dele na qual ele afirma que a CPI terminou em pizza. Na verdade, foi um resultado muito frustrante. Foi uma ducha de água fria na população, na gente. A população, de alguma forma, já esperava, e até pela descrença na atuação pública, política no geral, já esperava alguma forma de pizza, mas a gente sempre tem uma esperança que possa acontecer o contrário, né? E terminou em pizza. Ainda, segundo o secretário, não foi apresentada nenhuma novidade. E, segundo ele, ainda é um escárnio dizer que, inclusive, a baixa nos preços dos postos ocorreu devido à CPI, que, inclusive, um dos membros desta CPI, o deputado estadual Abdala Frache, é condenado judicialmente pela prática de cartel. Vamos ouvir. A CPI já começou errada. Como é que a CPI, a raposa, fica cuidando do galinheiro, não é? Então, como é que a CPI começa com alguém que é condenado e depois essa pessoa pode fazer o que quiser aí judicialmente contra mim, mas ela é condenada criminalmente pela prática de cartel. Então, como é que a CPI começa com uma pessoa, um deputado que é condenado, se o objetivo dela era justamente investigar e combater a prática do cartel? Então já começou de fato errado.
Como nós questionamos aqui ontem, inclusive quando eu cheguei lá da coletiva de imprensa com os deputados, a CPI tem um poder de polícia, o que de fato não foi praticado ao longo desses 120 dias. O Procon Manaus afirmou ainda que a CPI não tomou nenhuma atitude em relação às questões judiciais sobre a denúncia de cartel. Já existe, inclusive, um processo relacionado a essa prática do ano de 2013, mas a CPI sequer solicitou o andamento do processo no Conselho Nacional de Justiça. Vamos ouvir. Fizeram ali uma encenação, fizeram um colete, acho inclusive que deveriam devolver o dinheiro ao erário público, do colete, da camisa, aquela brincadeira de mau gosto com a população, aquela farsa, e foram aos postos como se o frentista do posto soubesse de uma informação que deixasse muito claro, por exemplo, a prática do cartel. Por que não convocaram os proprietários das distribuidoras ou das redes de postos? Por que não utilizaram os instrumentos próprios da CPI, instrumentos constitucionais, como quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, telefônico, a condução coercitiva, mandados de busca e apreensão? Então, como eu havia afirmado ontem aqui durante a nossa roda de conversa, inclusive o nosso diretor de jornalismo, Paulo Castro, falou sobre esse poder da CPI. Eles poderiam, de fato, ter convocado os ministros, secretários de Estado, ou convidado as pessoas para depor, as autoridades deporem as autoridades federais, ouvir os suspeitos, as testemunhas. Durante essas investigações, as oitivas, como a deputada Joana Dark declarou, como o Rodrigo Guedes disse hoje, ele não sabe que oitivas foram essas, porque de fato nenhum proprietário de posto foi ouvido, nenhum dono de distribuidora foi ouvida. Foram 120 dias de trabalho, mais de 30 mil reais foram gastos e infelizmente nenhum resultado positivo foi apresentado à população de Manaus. Na verdade, Nathalie, é que a CPI dos combustíveis é um grande teatro, né? Com direito a deputados usar colete, fazer blitz para aparecer na mídia. De resultado prático não temos absolutamente também, nada. Né? Nesse processo né? De prático nada. Né? Apenas se gastou dinheiro público para nada. Chegar à conclusão de que há alinhamento de preços, aí tá de brincadeira, né, amigo? Não precisa ser nenhum técnico para constatar isso aí, né? A gente sabe que uma pessoa que tem um conhecimento mínimo fez uma comparação ali em 5 postos, 4 ou 5 postos, já consegue perceber essa combinação de preços. Olha, e aí... os motoristas, na verdade, todos os motoristas em Manaus hoje, se você fizer uma entrevista, um fala-povo aí com motorista de carro, ele vai te dizer isso, porque tá na cara, é descarado o negócio. Sabe, me perdoem, mas sabe, quem é que para essa brincadeira? Quem é que consegue parar uma brincadeira dessa? Vai chegar um tempo que isso vai acabar, evidente, né? Mas até quando vai continuar? Esse é o problema. A gente precisa, assim, de fato, de uma intervenção dos órgãos públicos, né? Que tenham o poder de polícia. Porque o Procon tem o poder de fiscalizar. Mas a gente precisa, de fato, de uma intervenção da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, já que todos esses laudos, segundo, já foram encaminhados para o Ministério Público. Né? Ou seja, os órgãos, cada um tem que agir de acordo com a sua competência. Né? A população fica esperando, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, sabe quem sofre com isso? De verdade. A população. Não, eu vou além. Aquele cara que hoje está desempregado foi pro Uber, foi pro 99. Sim. É o cara que está apostando em ter uma renda e ele não consegue porque ele tem que pagar uma gasolina absurda. Um preço muito caro. Tá demais isso. Apesar de que a gasolina aqui no estado é uma das mais baratas do país. Hoje é a mais outra barata. Brincadeira, né? Hoje é a mais barata. Hoje abaixou mais um pouco, eu vi. Hoje eu vi que tá. Mas aí não tem nada a ver com a CPI, né? Se baixou foi porque a Petrobras baixou lá já atrás. baixou faz tempo a Petrobras. Que fique demorou, claro. inclusive. Não tem nada a ver com a CPI. Demorou. Então, Nathalie Moraes, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui na bancada do 18 horas. Eu que agradeço. Um abraço. Agora são 6h41 minutinhos em Manaus, até às 7 da noite, a notícia, a informação pra você. Você está ouvindo 18 horas. Foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas o projeto de lei do deputado Wilker Barreto, que pretende proibir a apreensão de veículos por dívidas de IPVA. Mas não é só isso que vai acontecer se o projeto for aprovado, como mostra a repórter Júlia Gomes.
projeto do deputado Wilke Barreto pretende proibir a apreensão de carros no Amazonas por dívida do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O parlamentar explicou o projeto. A lei é muito clara no seu artigo 2º, que diz que o Detran vai precisar adotar práticas que desmembrem. Eu quero até parabenizar o Detran, que permite que hoje, numa blitz, você pague no cartão na hora lá, se você tiver em atraso. O que não é justo, e aí o próprio STJ já se posicionou, é que por causa do IPVA, o seu bem seja recolhido. Tem todo um processo de dívida ativa, ou seja, o que não é justo é nós prejudicarmos o cidadão de bem, que naquele momento passa por dificuldades, que depois vem, obviamente, ninguém quer perder seu patrimônio. O objetivo da lei é permitir que o cidadão possa pagar as taxas, o licenciamento, e quando ele estiver bem financeiramente, pagar tudo, porque tem os descontos, tem as promoções, como tem nos alvará da vida. Acontece que nenhum carro é apreendido por dívida de IPVA, mas por falta de licenciamento. O pagamento do IPVA é obrigatório para o licenciamento dos carros, como previsto no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, como explica o despachante Pedro Henrique da Bella. Se você se atentar, o IPVA ele faz parte de um conjunto do licenciamento. O IPVA ele é apenas o tributo lá, ele é um tributo, e as taxas, o seguro DPVAT são os encargos, multa caso você tiver. Então esse conjunto todo, quando você paga todas essas taxas, esse tributo, ele compõe o licenciamento, e existe muita dúvida na hora das pessoas confundirem o licenciamento, que é todo esse conjunto, com apenas o IPVA, que faz parte do licenciamento. De acordo com o deputado nacional de trânsito, o motorista que não paga o IPVA pode ser autuado pelos agentes de trânsito por dirigir um carro que não está licenciado. E a Constituição Federal estabelece no artigo 22, que é da competência privativa da União, legislar sobre as regras de trânsito, ou seja, a Assembleia não tem poder para legislar sobre isso. Volto com vocês. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 44 minutinhos, 18 horas, informação até você, hein? Até às 7 da noite estamos por aqui, juntos no melhor mix. Vamos saber agora como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito Mix. E aí, Carlão, boa noite, vamos lá conferir. Na Avenida Maceió, no sentido centro, frente ao cemitério São João Batista, o trânsito tem fluxo intenso no momento. E a Avenida Leonardo Malcher, lá no centro, junto à Avenida Getúlio Vargas, tem fluxo intenso também. Mix. O governo do estado voltou atrás e revogou a portaria do delegado-geral da Polícia Civil, José Lázaro Ramos da Silva, que proibia profissionais da imprensa a mostrar o rosto ou entrevistarem criminosos presos no Amazonas. Detalhes com o repórter Azaf Augusto. Depois de sofrer grande pressão da população e da imprensa, o governador Wilson Lima decidiu revogar a portaria 03 de 2019, que proíbe a divulgação de imagens de pessoas presas pela polícia. Quando a portaria foi divulgada pelo 18 horas, o governador foi alvo de críticas e viu até a sua popularidade cair, como aponta a última pesquisa divulgada ontem sobre a desaprovação do governador. Já estou revogando alguns dispositivos, eu sou profissional da imprensa e por muito tempo da minha vida mostrei a cara de bandido na televisão, que entendo que, juntamente com a população, nós temos a ajuda de reconhecer algumas situações e de outros casos que acontecem na cidade de Manaus. A orientação inicial do governo para a polícia era que os presos nas fotos divulgadas estejam sempre de costas para preservar a identidade deles. Essa orientação gerou repercussão negativa nas redes sociais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas ocupa o 3º lugar no ranking das queimadas neste ano, segundo o INPE. Entre 2018 e 2019, o número de incêndios florestais no estado subiu 146%. É muita coisa, hein? Somente agora, em meio aos aos números alarmantes, o governo do estado cria gabinete de crise contra queimadas. Detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Somente neste ano foram registrados no Amazonas mais de 7.000 focos de incêndio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
5.300 apenas neste mês até o dia 19. O gabinete de crise do governo do estado vai monitorar a situação, que tende a ficar pior a partir de setembro. A criação desse gabinete de crise foi informada pelo governador Wilson Lima ontem ao jornal O Globo. De acordo com o governo, já dá para perceber a chegada da fumaça em algumas cidades, mas as campanhas de orientação sobre os efeitos da fumaça ainda estão sendo produzidas e devem ser divulgadas nos próximos dias. Ainda conforme declaração do governo do Amazonas ao jornal, somente agora o órgão de controle ambiental do estado está mobilizado para iniciar uma operação para multar proprietários de terras responsáveis por queimadas. O Amazonas só perde em números de incêndio florestal para Rondônia e Acre, que é o recordista em focos de queimada este ano, com 197% de incêndio. O Acre, inclusive, discute a possibilidade de decretar situação de calamidade por conta da estiagem. Neste ano, o INPE já detectou 72.800 focos de queimadas em todo o país. No ano passado, foram 39.700. O INPE usa imagens de satélite para monitorar os focos de calor no país. Volto com vocês no estúdio. Mix. Você está ouvindo 18 horas. E a crise ambiental provocada pelas recentes queimadas na floresta amazônica começa a ganhar a atenção de celebridades de Hollywood. O ator americano Leonardo DiCaprio usou hoje o Instagram para pedir a preservação da floresta. Além dele, a top model Gisele Bündchen, a atriz Cara Delevingne, a cantora Demi Lovato também fizeram publicações semelhantes. Bom, DiCaprio reproduziu uma foto dos incêndios acompanhada de texto escrito por outro usuário que diz: é assustador pensar que a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que cria 20% do oxigênio da Terra e é basicamente o pulmão do planeta, está em chamas há 16 dias com literalmente nenhuma cobertura da mídia. E já a brasileira Gisele compartilhou no Twitter um abaixo-assinado do Greenpeace pela proteção da floresta. Demi, por sua vez, usou a ferramenta Stories do Instagram para se manifestar. Ela republicou 2 textos sobre as queimadas e escreveu orando pela Amazônia. Cara Delevingne também se utilizou do Instagram. Ela compartilhou imagens da queimada com uma mensagem em caixa alta: este é um dos ecossistemas mais importantes do mundo. Espalhem a notícia. Carlão, é com você. Mix. E no ano passado, o surto de sarampo aqui no Amazonas assustou a todos, pois há anos a doença estava erradicada no Brasil. Foram mais de 2.000 notificações da doença. Atualmente, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o sarampo está sob controle, mas o estado segue em alerta. Isso mesmo, Karime. O Ministério da Saúde recomendou a vacinação contra sarampo em crianças com idade entre 6 meses e 1 ano para combater a disseminação do vírus no país. Vamos conferir a reportagem de Júlia Gomes. Segundo a coordenadora estadual de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, ainda durante o surto da doença, no ano passado, o estado passou a atender a recomendação do Ministério da Saúde. Hoje, no estado, nós continuamos executando esta ação. Então, esta vacina, ela é para prevenir. Essas crianças, elas não estão iniciando o calendário básico de vacinação. Essa dose é considerada uma dose 0. Esta criança inicia o calendário básico de vacinação aos 12 meses, que toma a vacina tríplice viral, e aos 15 meses toma a vacina tetraviral. O Amazonas segue em alerta para os casos suspeitos de sarampo. Enquanto no primeiro semestre de 2018 foram notificados 2.095 casos e 65 confirmações, esse ano, no mesmo período, foram 95 casos notificados com 4 confirmações da doença. Durante o surto de sarampo no ano passado, foram vacinadas com a tríplice viral, que protege de sarampo, rubéola e cachumba, 67.683 crianças de 1 ano de idade no estado, o que representa uma cobertura vacinal de apenas 88,6% da população alvo. A cobertura ideal para conferir real proteção à população é de 95%, como destaca a coordenadora da FVS. Porque tem que entender que o surto continua.
continua, não tem jeito, infelizmente continua agora no país quase que na sua totalidade. Daí que houve essa decisão do Ministério da Saúde de que todos os estados, todos os municípios passarão a aplicar vacina a partir dos 6 meses de idade. Em todo o Brasil, entre 19 de maio e 10 de agosto deste ano, foram confirmados 1.680 casos de sarampo, além de 7.500 em investigação. Volto com vocês. Mix. Tudo bem, o governador Wilson Lima entregou nesta quarta-feira armas e equipamentos de segurança destinados ao fortalecimento do trabalho dos policiais civis e militares no estado. O material inclui fuzis e miras holográficas adquiridos aí pela Secretaria de Segurança Pública do Estado por meio de convênios com o governo federal e doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Temos um áudio, né, do Wilson Lima? Nós estamos aqui no CICC hoje fazendo a entrega de equipamentos para as polícias militar, civil e também para o sistema prisional do estado do Amazonas, para ajudar nesse trabalho de segurança, municiar a nossa polícia, dar as condições que ela precisa de estar na rua combatendo a criminalidade. Hoje nós estamos entregando aqui alguns materiais para contenção de tumulto, como granadas, bala de borracha. Estamos entregando também 60 fuzis para as polícias. Esse é um processo que a gente está começando de renovação do nosso armamento. Estamos entregando aqui também alguns escudos. Tudo isso é resultado de uma parceria feita entre o governo do estado, o governo federal e também de emenda parlamentar. E aqui quero reconhecer o empenho, né, e a parceria do governo federal em nos ajudar nessa questão da segurança pública, que é uma situação por qual passam todos os estados, né, uma situação difícil, mas que a gente tem dado a resposta e tem apresentado os números positivos que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. Mix. Um projeto de intervenção da Prefeitura de Manaus pretende ressuscitar o antigo e histórico prédio do Hotel Cassina e transformá-lo em um estabelecimento popular ampliado, com uma nova estrutura sobre a antiga, com um padrão 3 estrelas. O problema não é a obra, e sim o valor dela, que vai custar quase 13 milhões de reais aos cofres públicos. A repórter Nathalie Moraes é quem traz os detalhes. Quem transita pelas ruas Bernardo Ramos, Governador Vitório e José dos Inocentes, no Centro Histórico de Manaus, já deve ter observado as ruínas do Hotel Cassina, que está abandonado há algumas décadas. E agora, a Prefeitura de Manaus, através do Instituto Municipal Urbano, o INPLUB, publicou no Diário Oficial do município da última terça-feira o termo de contrato de obras e serviços com a construtora Biapó Limitada, para a execução de uma obra e de serviços necessários de restauração do antigo hotel. O problema é o valor milionário que será pago pela obra, no valor de R$12.974.868,25. A prefeitura quer agora transformar as ruínas em um hotel 3 estrelas com a conservação das fachadas. Em uma cidade com tantos problemas de infraestrutura, será que um gasto como este é mesmo necessário? O prazo máximo para a finalização destas obras agora é de 365 dias corridos. Na última terça-feira, o Ministério Público Federal do Amazonas publicou uma portaria instaurando um inquérito civil para apurar eventual descaracterização da fachada histórica do Hotel Cassina aqui em Manaus, considerando a representação dos autos relativos à autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de continuidade de projeto imobiliário a ser construído no Centro Histórico de Manaus. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas. Também 6 horas e 56 minutinhos. Vamos agora com o playlist 18 horas. Que você conferiu aqui em 100,7. No playlist 18 horas é o Pink Sweets, né? Que é um cantor e compositor americano, inclusive parecido com o Azaf, aqui o nosso repórter. Ele é conhecido pela música Honesty, não é isso, Cid Soares? Exatamente. Essa canção aí foi lançada em julho de 2018 e ela, olha só,
Annecy, ela alcançou o 23º lugar no Global Viral da Spotify e é número 10 também no Viral Chart do Spotify, registrando mais de 2 milhões de acessos em menos de 8 semanas. É uma música deliciosa de ouvir. Portanto, uma baladinha gostosa, né? Delícia. Karime Leão, temos o que agora? Cinema, vamos fechar aí o programa. Gente, temos estreia aqui. Tarararã, estreia agora. Isso aí, Carlão. Vamos saber o que bombou na internet agora com Cássio Nascimento. E quem nos acompanha pelo aplicativo Mano vai assistir a esse novo quadro do 18 horas. Solta aí, pessoal do Mano. Fala galera, vamos dar uma olhada no que bombou na internet nessa semana? Chega aí! E como muita gente já sabe, o icônico político Alexandre Frota foi expulso do partido do Bolsonaro, segundo eles, por infidelidade partidária. Teve jornal que fez matéria com o seguinte título, abre aspas, ex-ator pornô mete pau em Bolsonaro e parte pro troca-troca. Estranho, não? E algumas trocas de farpas entre os dois, como uma fala do Alexandre Frota, que disse, abre aspas, como ator pornô dei mais certo que o Bolsonaro no exército. E Bolsonaro, em uma entrevista ao ser perguntado por Alexandre Frota, ele virou e respondeu quem é Alexandre Frota. Enfim, a internet não soube lidar com essa treta. Agora vamos pro assunto do momento, a parada do Arthur. Provavelmente vocês já estão sabendo da hiper ultra mega power parada de ônibus do nosso querido prefeito Arthur Neto. Nas palavras dele, abre aspas, isso não é uma parada, isso é uma parada diferente. E isso aí tá gerando infinitos memes. E pra ficar mais hilário ainda, virou até matéria no Jornal da Globo. O nosso ousado prefeito tomou o microfone do repórter e cobrou seus funcionários para terminar a obra em 24 horas. Saca só o vídeo. Tem 24 horas para terminar esse negócio. Pode para quebrar, peça ajuda do sinistro, peça ajuda de Nossa Senhora do Socorro, o que você quiser, mas termine isso hoje. E rapaz, Arthurzão repórter por um dia, hein? E na semana passada rolou uma treta básica na Assembleia Legislativa do Amazonas, entre Joana Dark e Denilson Chagas. Treta das antigas, hein? Ela chegou no palanque, já chegou dizendo na cara de Denilson Chagas que ele merecia o Oscar e que a Globo estava aí perdendo. A Globo está ardendo. Tá pra ti? O começo da treta, segundo ela, que Denilson só critica o atual governo e que ele esquece que os problemas só iniciaram na gestão anterior, em que Denilson Chagas era líder do governo. Mas o que vai, volta. E isso gerou memes contra a deputada Joana Dark. Resgataram vídeos dela ao lado de Amazônia Mendes, de quando ela o apoiava, e também montagens dela na entrega do Oscar. Amigos, a internet não perdoa. E essa foi a estreia do quadro O Que Bombou na Internet. Tem algum meme alto aí? Mande nas nossas redes sociais. É com vocês aí no estúdio. Valeu! Muito bem! Aliás, que estreia é essa, hein? Bacana, hein? Show de bola. Grande Cássio. Toda semana teremos Toda Cássio. semana. Show de bola. E lembrando aí que a galera que tem Pode o participar aplicativo e manda Mano pra gente assiste, também. vê as imagens, Exato. né? Boa, boa, muito bom. Cid, hoje é quarta-feira. Pois é, quarta-feira é dia de estreia, né? E vamos conferir as estreias de cinema com Caio Pimenta. Boa noite a todo mundo. 5 novos filmes chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. E a principal atração é um velho conhecido do público. Em Um Brinquedo Assassino, Chuck, ao chegar em uma nova família, começa a fazer aquilo que adora: matar todo mundo que aparece pela frente. Continuando com os brinquedos, vamos falar de uma turma mais boazinha, vinda diretamente da China. A animação Os Brinquedos Mágicos mostra um boneco viajando no tempo para tentar entender a razão de não seguir a regra dos seus pares e mudar de cor. Vamos falar agora dos filmes mais sérios. O primeiro deles é francês e chama-se Graças a Deus, dirigido pelo François Ozon. A polêmica produção ganhadora do Urso de Prata do Festival de Berlim traz a história de uma vítima de abuso sexual cometido por um padre, revelando para o mundo tudo o que passou. Já o filme francês Boas Intenções mostra uma professora que ajuda imigrantes ilegais entrando em crise existencial com a chegada de uma colega mais nova. O último lançamento traz uma das maiores estrelas da história do cinema atuando com a própria filha. Em A Última Loucura, de Clarice Darling, Catherine Deneuve interpreta a personagem título, que acha estar no último dia de vida e começa a se livrar de tudo. Isso leva a uma reaproximação forçada com a filha.
Antes do fim, uma dica: não perca as pré-estreias neste fim de semana de Bacurau, filme brasileiro que saiu vencedor do Festival de Cannes. Todos os horários estão no site do Cine 7. Não perca. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Bacana, então aí, Valeu, Caio Pimenta com essa estreia essa semana. É isso aí. Agora temos resultado de cinema. Já temos as dicas. Então vamos lá. Eu vi o nome desse filme aí, Bacurau. Lá no Nordeste o pessoal fala: sai daqui, seu Bacurau. Eu não sei o que, eu vou procurar saber o que é. Olha só, quem vai pro cinema é a Adina Lima. E quem vai pro show stand-up comedy do Thiago Ventura é o Arthur Tapajós. Amanhã tem mais, galera. Valeu, gente. Agora 7h03. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As queimadas no Brasil aumentaram 82% no governo de Jair Bolsonaro, comparando com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esta é a maior alta dos últimos 7 anos e diversas regiões do país foram afetadas. Com maior força na Amazônia, os incêndios se estenderam pelos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegando à tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Nos últimos 2 dias, o Brasil teve 5.253 focos de queimadas detectados pelo sistema do INPE e as consequências já são sentidas em várias regiões do país. Nos últimos dias, a cidade de Manaus amanheceu coberta de fumaça. Nuvens baixas e carregadas, associadas a uma frente fria que avança do sul, somou com a fumaça das queimadas e fez com que o dia virasse noite na capital paulista. Lá em São Paulo, o dia virou noite. Os casos de doenças respiratórias se multiplicam na região norte, principalmente entre as crianças, sempre as mais prejudicadas. É hora de nossas autoridades deixarem de procurar culpados e se unirem para combater as queimadas. Cada um fazendo sua parte, o resultado será positivo e vamos com certeza conseguir controlar os crimes ambientais. 7h05, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Nós estamos já nos finalmente aqui, terminando. Gente, Valeu. um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.